mês das mulheres aqui na igreja, a gente tem ouvido as nossas pregadoras. Bem? Queria pedir para que você estendesse a mão para cá, para a gente orar por ela. Bem? Estende sua mão para cá, para a gente abençoar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse local, nessa igreja, na vida dessas mulheres. Que através da vida da tua serva nós possamos ser alimentados, instruídos, corrigidos e transformados pela tua palavra. Que através do teu Santo Espírito que ministrou no coração dela, tu, Senhor, possa utilizar ela sabiamente para ministrar aos nossos corações. Abençoa a sua casa, a sua família, principalmente seu marido. Guarda os seus filhos, no nome de Jesus. É da sua vida. Dá um beijo. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos começar orando. Pai, nós viemos aqui, ó Deus, nesta noite para cultuar a Ti, ó Deus. É domingo de ceia e nós estamos na Tua casa para Te adorar. Permite, Senhor, que neste momento nós quebramos os nossos corações para que a gente possa estar apto a ouvir aquilo que Tu tens através da Tua palavra. Tira, Senhor, toda a distração, toda confusão, que nós possamos realmente estar com o coração derramado diante da Tua presença, no Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Me deram essa ordenança, né? Porque o pastor não pede, né? A gente, como servo, a gente tem que obedecer. De trazer a palavra hoje. Vou pedir para falar com os irmãos que foi um processo doloroso, porque eu tenho muita facilidade de falar com as meninas, né? E trazer uma palavra à igreja, que inclui todas, foi algo que eu fiquei meses brigando com o Senhor sobre isso, né? Mas o Senhor... Ai, muito obrigada. Ai, obrigada, Kelly. Tá? Muito, muito. Tá? Eu vou conversar com os irmãos essa noite sobre algo que Deus tem conversado comigo, né? Eu acho que todos nós aqui somos crentes há bastante tempo, né? Nós conhecemos Jesus mais de 1 ano, mais de 2 anos, né? E ele tem, nesses últimos tempos, eu tenho conversado muito com o Senhor nos meus devocionais, ele tem falado muito isso, que nós, claro, nós pecamos, mas os nossos pecados antigos, antes de Jesus, já foram deixados, né, para trás. E agora nós buscamos alcançar o quê? Alcançar a perfeição de Cristo, né? Só que às vezes, como cristãos há muito tempo na casa do Senhor, nós simplesmente nos acomodamos nesse lugar de espectador, né? De vir ao culto, de vir ao EBD, de estar presente nas reuniões. E nós nos acomodamos isso. E o Senhor tem falado muito no meu coração nesse tempo sobre maturidade espiritual. Muitas das vezes nós estamos na casa de Deus há bastante tempo, mas ainda temos a mente de escravo, a mente de escravo do pecado. E nós precisamos nos lembrar o tempo todo que nós somos filhos. Por isso o Espírito Santo habita em nós, para nos orientar e guiar.
Eu gostaria que vocês abrissem suas bíblicas em Gálatas 4, de 1 a 7. Luizinho, por favor, se tiver a versão NA, você bota para mim, porque é a da minha Bíblia, e aí eu vou ler aqui na minha Bíblia. Gálatas 4, de 1 a 7. A nossa filiação em Cristo. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados. Quando não conhecíamos a Cristo, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estava sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. E nesse meu processo, meus devocionais, eu tenho lido muitos livros falando sobre isso, sobre maturidade espiritual, como nós podemos buscar mais a presença do Senhor, como nós podemos melhorar diante do Senhor, né? E eu li uma frase de Rick Warren que eu li e achei muito linda, que fala assim: você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos, como espectador passivo. Eu acho que isso se torna automático para nós cristãos. Eu acho que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, né? E nós seguimos esse caminho, chega uma hora ali que parece que a gente entra no meio de um limbo, né? É limbo que fala? Limbo, isso, né? E a gente vem para o culto no automático, a gente vem para as reuniões no automático, a gente acha que a gente não tem mais nada para aprender, mais nada para melhorar, porque eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, né? E nós vamos falar sobre isso. Muitas das vezes viemos à igreja como uma rotina, um clube social para cumprir uma obrigação da escala. Quantas das vezes você não deixa de faltar domingo porque você está escalado? Ou porque você vai tocar no louvor, porque você está no kids ou na portaria. Então esse domingo, eu não posso faltar porque eu estou na escala. Não viemos com o coração ansiando adorá-lo. A gente não sai da igreja, a gente não sai da nossa casa domingo, pela manhã, que nós temos a EBD, pensando assim: nossa, hoje eu vou para a EBD, eu tenho algo a mais para aprender de Deus. Nós não viemos ao domingo à noite para a igreja pensando assim: eu vou ao culto para prestar adoração e me derramar diante do Senhor. A gente vem num automático, numa rotina automática. A gente que foi criado desde berço, como eu, faz parte da minha vida. Segunda a sexta, domingo, igreja. Eu fui criada na igreja desde barriga. Então, se torna uma coisa que a gente faz por mero costume, hábito. E às vezes a gente precisa virar essa chavezinha no nosso pensamento, de que sim, precisa ser um hábito, de que sim, é importante estarmos aqui, mas o nosso coração ele tem que vir com o pensamento de se derramar a presença do Senhor. De vir para a EBD ansiando aprender mais da palavra do Senhor.
O que eu posso aprender mais na EBD? O que eu ainda não sei que a EBD ainda tem para me ensinar? Irmão, se você não vem à EBD, você não quer aprender mais sobre o seu Senhor. E não adianta depois, o Diogo vem aqui com o Ministério de Louvor, cantar o rei está voltando, o rei está voltando, o rei vai voltar e você vai ficar aqui, porque no momento que você tinha para aprender sobre ele, você estava em casa dormindo. Essa é a realidade. Infelizmente, essa é a verdade. Porque se nós precisamos vir à casa do Senhor para aprendermos mais sobre ele, mas nós priorizamos outras coisas, quando ele voltar, ele vai priorizar só quem esteve prior, botou ele como primazia na vida. Nós mesmos nos impedimos de alcançar o propósito por completo. E aí, como nós lemos em Gálatas, né? Nós antes éramos escravos, presos aos rudimentos deste mundo, mas Deus enviou Jesus e nos chamou filho. Por que você não alcança essa herança de filho? Porque você ainda está preso à mentalidade deste mundo. É infantil, imaturo, inexperiente. De quem? De Deus. Nos movemos pelas nossas emoções e não pelo nosso alvo. Quantas vezes você é paralisado de servir, de vir, de se entregar mais, porque ou você está triste, ou você está batido, ou você passou por uma luta, ou você está cansado. Que é completamente natural, todos nós passamos por isso. Mas eu aprendi isso com a minha avó, que quando ela estava triste, ela falava que triste, se eu estou triste, é aí mesmo que eu vou para a igreja. Se eu estou cansada, é aí mesmo que eu vou para a igreja. A avó Amélia falava isso. Às vezes ela vinha para a igreja chorando, mas ela não deixava de vir à igreja. Mas às vezes nós usamos as nossas emoções como desculpa para ficar em casa, para deixar de servir, para deixar de estar na frente das coisas que Deus quer. A falta de maturidade nos leva a comprometer aquilo que Deus preparou para nós. Tudo isso que eu estou falando com vocês, irmãos, Deus foi falando comigo, tá? Eu estou lendo a Bíblia e ele está lá, ó. Assim, entendeu? Porque ele é bem direto. Eu acho que a gente já chegou no nível que eu falo muito isso com a Alessandra e com a Belinha. Que Deus, quando você está num nível assim, ele é muito bonzinho como pai. Ele vai avisando você uma vez, 2 vezes, ele vai só avisando nos avisos. Mas chega uma hora que você entra num nível que requer mais, ele é bem direto nos concertos, ele é bem direto na fala contigo, né? Ele não dá a volta, ele não, às vezes até não tem paciência, ele é na ordem, né? A questão é se a gente obedece ou não. E aí, Deus me fez uma pergunta. E aí eu vou fazer para os irmãos. Quando Deus olha para você, o que exatamente Ele vê? Ele vê uma criança fazendo birra? Eu não vou à igreja hoje. Ninguém falou comigo. Fulano me tratou mal. E aí, tem na palavra do Senhor um texto sobre isso. Lucas 15, 28 ao 32. Vamos falar sobre um filho birrento na Bíblia. Nós falamos, é a parábola do filho pródigo, né? O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, sempre o obedeci,
mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Quantas vezes, sem perceber, nós nos comportamos assim? Sinceramente, quantas vezes nós nos comportamos assim? O irmão estava desgostoso com a festa dada ao mais novo. Por quê? Porque havia frustração e comparação no seu coração. E aí o pai deu a resposta. Você não entendeu? Tudo o que é meu é teu. Você não entendeu que nós somos o quê? Herdeiros. Tudo que é do Senhor é nosso. Se você não entendeu, a mentalidade está errada. Você precisa buscar uma mentalidade correta. Nós nos frustramos por causa da mentalidade errada. Nós nos frustramos porque nos apegamos às coisas deste mundo. O emprego, o carro, a saúde, as contas. E esquecemos e ignoramos a nossa herança. E por fim, no final, a gente faz igual o filho. Faz birra com Deus. Não vou orar porque Deus não está me ouvindo. Não vou na igreja hoje porque Deus não me responde. Não quero falar com o irmãozinho, porque o irmãozinho está bom. Eu estou buscando o Senhor certinho, mas sobre mim não vem. A gente começa, pastor, bota você na escala para servir a igreja, e você fala, não vou, porque o pastor gosta mais de fulano e menos de mim. Passou a irmãzinha por mim na porta e a irmãzinha não me cumprimentou. Gente, que dificuldade que as pessoas têm de mais de 10 anos de igreja, nós ainda sermos apegados a essas coisas. Eu estava conversando com a Kézia que eu super entendo se você é novo convertido e você reage dessa forma. Não a gente. O novo convertido eu entendo. Ele ainda está bebendo leite, ele ainda está aprendendo a caminhar com o Senhor. Não nós. Se a irmãzinha não te cumprimentou, você volta lá, abraça a irmã, beija a irmã e cumprimenta ela. Se a irmã falou com você de forma grosseira e você não gostou, quando passar, chama a irmã no canto e resolve. Porque é isso que a palavra do Senhor diz, que nós temos que resolver nossa situação antes de vir cear na mesa. Não é para ficar guardando mágoa no coração. Não é para ficar tendo dificuldade de se relacionar com a pessoa. Se nós somos filhos de Deus e no céu vamos viver todo mundo junto pela eternidade, nós temos que aprender a nos dar bem agora. Porque a gente vai olhar para a cara um do outro para sempre. E se a gente tem essas dificuldades pequenas para resolver, vai ficar muito difícil no nosso futuro, né? Quando Deus nos vê alguém que já cresceu? Será que desde que você conheceu o Senhor Jesus até hoje, quando Ele olha para você hoje, Ele vê alguém que já cresceu? Ou você ainda é muito preso às coisas do início da sua caminhada? Ele pode confiar algo a você? Maturidade espiritual não é algo que a gente ora e Deus derrama do céu. Não é assim. É algo que você tem que buscar todo dia, todo dia, todo dia. Você tem que ansiar todo dia, ter mais relacionamento com Ele. Orar mais. Ler a Bíblia para mim é muito fácil. Orar para mim igual a minha avó Elvira orava, que às vezes ela passava a manhã inteira orando no quarto.
É um processo. Eu não tenho tanta essa dedicação de oração, né? Mas se por causa disso eu falar assim, vou fazer só a oração, Senhor, abençoa tudo, no nome de Jesus, amém? E se por causa disso, mesmo eu não tendo uma vida de oração tão plena igual a da minha avó, eu não dobrar o meu joelho todo dia, buscar mais um pouquinho, eu nunca vou alcançar. Tem gente que tem dificuldade de ler muito a palavra do Senhor. Mas se você desistir por causa da sua dificuldade, você nunca vai passar de um capítulo por dia. Luizinho, bota para mim 1 Pedro 2:2, mas eu queria que você botasse na NVI, esse. Que eu li outras versões e eu gostei mais dessa forma aqui. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Desejem de coração. Você tem que desejar ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Para que por meio do seu desejo, você cresça para a salvação. Devemos desejar, buscar, ansiar a maturidade para que cresçamos nele, para alcançarmos a salvação. Hebreus 5, do 11 a 14, na NVI também, bota para mim. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, é o que eu falei, pela busca constante, se tornam aptos para discernir tanto bem quanto mal. Qual é o ensino da justiça? A Bíblia. Como você vai conseguir discernir o bem e o mal? Com a busca constante da palavra de Deus, no seu devocional, nos seus discipulados, na sua EBD, tudo quanto é oportunidade que você tiver para aprender mais sobre a palavra do Senhor, aprenda. Por que quando a gente tem oportunidade para se especializar mais no nosso trabalho, ou na faculdade, ou alguma coisa que nós gostamos de fazer, nós investimos até financeiramente, mas quando é para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus, parece um fardo tão pesado de carregar. Quanto tempo você conhece a Cristo? Por que ainda é muito difícil para você ler todo dia a palavra dele? Buscar a presença dele, orar com ele. Tem muitos cristãos com mais de 10 anos de igreja que nunca leu a Bíblia toda. Isso é o mínimo. Por quê? Porque é aqui que nós conhecemos a ele. Nós não podemos fazer de conhecê-lo só de ouvir o que o pastor ou o pregador tem para nos ensinar no domingo. Nós temos que conhecê-lo individualmente. Amadurecimento requer nutrição correta. E é a palavra que alimenta o espírito. Muitas das vezes nós estamos tristes e abatidos porque tem outra fonte alimentando o teu espírito que não é a palavra do Senhor. O que tem alimentado o teu espírito? E aí, o dia tem 24 horas, né? Vamos pensar aqui.
Se eu faço um devocional de um capítulo, oração, louvor, eu gasto o quê? Meia hora? Meia hora. 30 minutos. Quanto tempo você gasta jogando por dia? Quanto tempo você gasta assistindo um capítulo da série? Quanto tempo você gasta ouvindo música? Ou ouvindo um podcast? Vendo um filme? Mexendo no Instagram e no Facebook? Tudo isso é lícito, como o Paulo fala, né? Mas isso tudo se tornou prioridade, que você tem tempo para isso tudo, mas você não tem meia hora para o Senhor. Se nós temos tempo para isso tudo num dia de 24 horas, a gente tinha que ter até mais que meia hora para Ele, né? Mas se você der meia hora para Ele, eu vou falar que nós conhecemos o Pai que eu temos, Ele vai ficar super feliz de ter meia hora do seu dia, todo dia. Muitos ainda acham que oração se resume a pedir algo a Deus e Ele responder. Como isso está longe do que realmente significa oração? A oração é sobre revelação. Jeremias 33, 3. Clame a mim e eu responderei. E direi a vocês coisas grandes e insondáveis que vocês não conhecem. A palavra que eu anotei aqui, revelarei coisas ocultas que não sabem. A oração deve ser um momento tão íntimo com o Senhor, não um monólogo. Muitas das vezes nós transformamos as nossas orações em monólogos com Deus. Falamos tudo o que queremos, tudo o que precisamos e acabou. Como Deus brigou comigo sobre isso? Ele falou assim, eu também quero falar. O seu tempo de oração é muito pouco. Tudo que você está pedindo está certo. Mas quando é que o tempo da sua oração acaba para a minha vez de responder, a minha vez de falar, a minha vez de ministrar? Não há nada mais lindo e profundo ou mais alto do que ouvir a voz de Deus. Meu pai sempre falou isso para mim. E ele tem uma intimidade com Deus que eu falo que meu marido herdou dele, né? Que às vezes quero resolver alguma coisa, né? Eu sei que Deus fala com todos nós, né? Mas tem gente que parece que é ligado 24 horas, assim, né? E aí, às vezes, a gente está passando, quando o carro pifou, né? O carro deu problema, a gente consertou o carro, aí deu outro problema, a gente consertou o carro. Eu falei, Paulo, vai lá falar com Deus, vai. Pergunta para ele se a gente está errado em alguma coisa, que ele te responde assim muito rápido, via bate e volta, para ver se a gente se conserta logo. Meu pai sempre foi muito assim também com o Senhor, né? Conforme eu fui crescendo, ele foi me contando as coisas, porque ele nunca falou, né, das experiências que o Senhor falou com ele. Mas das poucas vezes que eu ouvi nitidamente a voz do Senhor falando comigo, eu nunca me esqueci disso. Das poucas vezes que você ouviu a voz do Senhor falando com você, você não esquece. E você não duvida. Parece que o nosso espírito, ele liga uma luzinha e fala assim, é Ele. A gente não duvida. A gente entende na hora que quem está falando aquilo com você é o Senhor. Então, por que às vezes a gente não gasta minuto nesse tempo de ouvir Ele o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo? Anseia querer ouvir Ele de novo, de novo. Eu passei um mês inteiro achando que o Senhor estava muito em silêncio comigo, e eu fiquei assim, não, Senhor, o Senhor precisa falar comigo mais. Está muito silêncio, eu quero ouvir mais. Pode ser correção, Senhor. Fala, fala. A gente precisa ter esse coração de querer ansiar
ouvir as orientações, o ensino, o tratamento, as palavras de amor e de carinho também que Ele tem para derramar sobre nós. Devemos deixar de viver no lugar de estagnação espiritual, parado. A gente não pode buscar a Ele porque a gente sabe que a gente aprendeu no culto infantil que nós precisamos ler a Bíblia e fazer a oração. E aí a gente pega e lê. Eu falo muito isso com o Daniel. Ele lê a Bíblia dele sozinho. Eu falo assim, mas entendeu? Não é só, não é um livro. Isso aqui não é um livro daquele que a gente compra para distrair a nossa mente. De romance, ficção, sei lá, de aventura. Que a gente passa a ler. Não, a gente tem que ler com entendimento. O que o Senhor está falando através disso aqui? O que Ele quer me orientar? O que eu preciso aprender nesse capítulo? O que o Senhor quer tratar na minha vida? É com esse entendimento. Crescer no Senhor dói, mas deve ser feito diariamente. E aí, eu li outra frase no livro não sei falar o nome desse autor. É o Nel, alguma coisa assim. Não sei falar o nome dele. Não conheço. Aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, nem deveria trabalhar para Ele. Muitas das vezes nós trocamos a ordem. A gente trabalha para Ele com vigor, dedicação, entregando o nosso melhor. Mas na hora que Ele tem que trabalhar em nós, nos moldar, nos corrigir e nos orientar, nós temos dificuldades. 1 Coríntios 13, 11. Eu estou sem relógio. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É uma decisão, não um processo que a gente faz automático. A gente tem que decidir deixar para trás as coisas de menino. Fica olhando a hora aí, tá? Vamos falar. Ser maduro em Deus começa quando conseguimos enxergar aonde estamos imaturos. Ninguém se conhece melhor do que nós mesmos, né? Nós sabemos todos os nossos defeitos, qualidades e ações, né? E você consegue enxergar aquilo que você precisa melhorar? Ou você acha que você está perfeito e Jesus já pode arrebatar? Né? A gente conseguir alcançar uma maturidade em Deus quando a gente conhece os nossos defeitos. Nitidamente. Mas não é conhecê-los e optar por ficar com eles. Mas é conhecê-los e deixar o Espírito Santo trabalhar. A forma como nós nos comportamos, nos reagimos e falamos é a diferença se você já é menino ou se você se tornou homem. E aí eu escrevi algumas coisas que eu li aqui na palavra do Senhor, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sinais de imaturidade. Tagarelice. Tem gente que fala demais. Mas aí ela fala assim, quando você diz assim, você está falando muito. Ela fala mesmo. Eu sou muito sincera. Em Provérbios 10, 10, diz... Deixa eu ver se o versículo é só esse, irmãos. Provérbios 10, 10. O que fala tolices acaba em ruínas. Tem pessoas que têm opinião e comentários sobre
tudo, mesmo quando não é solicitado. Tem vezes que a gente está conversando com umas pessoas aqui, a pessoa está aqui, ela ouve a conversa daqui, sai de lá e se mete na conversa daqui, sem nem perguntar, com licença, eu posso estar na conversa? Porque às vezes as pessoas não estão numa conversa íntima, particular, né? Nós precisamos ter cuidado. A nossa língua é a maior arma que Satanás pode usar. Quantas vezes nós falamos maledicência sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos, sobre os nossos pais, e não nos arrependemos, e não confessamos esse pecado. Não acha que quando o rei voltar você vai para o céu e não, irmão. Não vai. Porque para a gente entrar no céu, a gente precisa confessar os nossos pecados diante dele. Nos arrepender e nos mudar. Mudar isso na nossa vida. A Bíblia ensina que ficar em silêncio é sábio. Falar demais vem com maledicências, vaidades e tolices. Sinais de maturidade, inconstância. Quem governa você não é o Espírito Santo que está em você. É a sua emoção. Se você acordou bem, tudo na sua casa vai bem. Se você acordou mal, a carne toma o domínio, o espírito fica guardado numa caixinha e tudo na casa vai mal. Você está sendo inconstante. Mas nós amamos falar aquele texto que Deus cura, salva e liberta. Que Ele é o meu Senhor. Ele tem que ser o Senhor em todo o tempo. Não é só quando eu quero que Ele seja o meu Senhor. Sua inconstância no seu devocional. Hoje eu li a Bíblia. Ontem foi muito corrido, né? Às vezes a gente bota o Senhor assim, né? A gente fez uma enquete aqui, né, do banquinho. Muitas das vezes a gente bota o Senhor assim, né? A gente fala assim, não, Senhor, o Senhor é o meu Senhor, eu vou entregar, né? Eles fizeram o banquinho como se fosse a vida, a Ti. A partir de hoje o Senhor governa, o Senhor direciona, o Senhor guia, né? Mas hoje o dia estava muito corrido, eu tive que trabalhar, levar as crianças na escola, foi uma rotina muito corrida. Aí, para não dizer que eu não fiz nada, eu dou aquela oração rápida, para não dizer que eu não falei com o Senhor, né? E volta a sentar no banquinho e sai empurrando ele assim para o lado. A gente tinha que acordar priorizando qual é o tempo que eu vou separar para o Senhor. A gente acorda, nós mulheres, então, que parece que o cérebro não desliga, né? Eu não sei vocês, mas eu vou dormir pensando no que eu tenho que fazer amanhã, né? E a minha cabeça vai assim, pensa em tudo. O que Daniel tem, o que a Evelyn tem, o que eu vou fazer de almoço, o que não sei o que, tudo vai passando na minha mente na hora que eu vou dormir. Mas a gente já tinha que acordar priorizando qual é o momento do Senhor do nosso dia. Qual será o momento que eu vou separar para o meu Deus durante esse meu dia? Então a gente vive nessa inconstância com o Senhor. Hoje eu estou bem, aleluia, glória a Deus. Busquei ao Senhor. Amanhã eu não busquei. Tá bom, não tem problema não. Amanhã eu falo com Ele. Amanhã quando eu acordar eu faço. Já pensou se Ele tratasse a gente da mesma forma que nós tratamos? Ele ia falar assim, não, hoje o Daniel orou, então ok, vou responder as orações. Amanhã não, amanhã eu estou cansado. Daniel não orou, então não vou responder não. Já pensou se Ele falasse com a gente ou nos tratasse da mesma forma? Glória a Deus que Ele é misericordioso, né? Porque ia ficar muito difícil para nós. A gente precisa entender sobre prioridade. Quem tem sido prioridade na sua vida? Ele não tem que ficar com o tempo que sobra. A igreja não tem que ficar com o tempo que sobra.
A EBD não tem que vir no dia que você está afim. Tem que ser prioridade. Tem que ser a primeira coisa. Sinais de maturidade, ciúmes e contendas. Bota para mim, Luizinho, 1 Coríntios 3:3. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais? E andam segundo os padrões do mundo? Todos nós lemos a mesma Bíblia, né? Gente, como tem tudo escrito na palavra do Senhor. A gente que às vezes não quer enxergar, né? Então, quando nós somos ciumentos ou brigões, nós somos o quê? Carnais. E andamos o quê? Segundo os padrões do mundo. Está escrito na palavra. Tiago 3, 14 a 16. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, há confusão de todas as espécies de coisas ruins. Quantas e quantas vezes nós nos comportamos da forma como que a palavra de Deus nos condena, nos ensina a não nos comportarmos. Eu acho que nós, como igreja, devemos amar todos os irmãos. Claro que sim, tem pessoas que nós temos mais afinidades, mais facilidades de conversa. Mas o fato de nós termos afinidade não nos dá o direito de, como dizemos que seguimos a Cristo, não gostar ou desprezar outras pessoas. Porque o mandamento que Ele nos deu é o quê? Amar a Cristo acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como você gostaria de ser amado. Egoísmo é falta de empatia e compaixão. É meu, sou eu sei. Quantas e quantas vezes a gente pensa assim, eu não vou compartilhar porque é meu. Né? A gente que amanhã, às vezes, a gente compra um chocolate, né? E aí tem que dividir o chocolate para todo mundo na casa, né? É muito aquele chocolatezinho, mas não dá, né? E aí a gente faz o quê? Come escondido, para poder comer tudo e aproveitar. Porque senão, a Lídia então ainda tem um monte, não sobra nada. A gente fica com esse pensamento egoísta dentro da gente. Eu sei, às vezes a irmã quer nos aconselhar, o irmão quer nos aconselhar, mas a gente é tão egoísta em si mesmo que a gente fala assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Não, do meu filho eu sei, eu cuido. Irmãos, eu aprendi com o tempo de que tem conselhos que a gente faz assim, a gente ouve e põe em prática. E tem conselhos que a gente ouve e sai pelo outro ouvido e está tudo bem. Mas a gente tem que entender que nós vivemos numa comunidade. E por nós vivermos numa comunidade cristã, muitas das pessoas às vezes falam coisas que nós não gostaríamos e coisas que são excelentes, que nos acrescentam. Agora, se nós vamos reagir o tempo todo sobre cada coisa que nos é falado, vai ficar muito difícil a convivência. Bota para mim, Tiago. Tá aí. O 17 e 18 agora. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento.
Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para o que os promovem a paz. Volta lá no 17, Lizinho. Então nós temos que ser pacíficos, gentil, amigáveis, cheio de misericórdia, e imparcial e sem fingimento. Muitas das vezes nós, como imaturos, não queremos depender de ninguém. Você acha certo fazer tudo sozinho. Se você acha certo fazer tudo sozinho, você ainda não conseguiu entender para que Cristo fez a igreja. Né? A igreja está aqui para pregar o evangelho, mas também para que nós juntos, trabalhamos juntos e tratemos um ao outro, né? Tem um provérbio que diz, eu acho que é um provérbio, posso estar errado, meu marido me corrige. Como o ferro, né, afia, né, o outro ferro, é para isso. Se você serve a igreja, está presente aos cultos, lê a Bíblia, mas briga com seu marido, esposa, pais, filhos. As pessoas não gostam de estar perto de você. Você machuca e fere o seu irmão só para ter razão. Você não se encaixou na sabedoria do alto. Você está se encaixando na sabedoria que nós lemos no versículo anterior. Demoníaca, carnal, ainda é um menino espiritual. Nós temos que ser completamente luz, diferente. O que nos difere do mundo é os nossos comportamentos, os nossos princípios e as nossas formas de agir. É isso que nos difere do pessoal que não tem Jesus, que não conhece Jesus. Eu amo, nós vamos falar agora sobre a ingratidão. Quando eu era pequenininha, né, minha mãe tem uma amiga de muitos anos, a tia Dulce, né? E nós, quando meu pai sempre tirou férias pastorais em janeiro, nós passávamos as férias, a tia Dulce e o tio Gerson são pastores também, nós passávamos as duas famílias juntas, né? E nós, como criança, né, passávamos o mês inteiro no sítio de Itaguaí. Chegava uma hora que aquelas crianças já não estavam mais se aguentando, porque no sítio não tinha televisão, no sítio só tinha campo, jabuticaba, jamelão e piscina. Imagina! E a gente passava o mês inteiro ali. Então, quando chegava no final do mês, a gente não estava mais aguentando olhar para aquela piscina, né? Belinha devia ter uns 3 anos, mais ou menos, eu lá com uns 9, 10 anos. E aí, a gente, como criança, começava a fazer o quê? Reclamar, né? Reclamava. E aí a tia Dulce falava assim o tempo todo: em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para connosco. Foi por isso que eu gravei esse versículo, eu nunca esqueci desse versículo. Em todo tempo que alguém reclamava, a tia Dulce falava esse versículo. E muitas das vezes, nós só temos gratidão quando as coisas nos agradam. A gratidão é o reconhecimento da soberania de Deus, mesmo quando não entendemos. Não é sobre agradecer a fatalidade em si, mas poder se manter grato a Deus, apesar da dor, e ainda servir. É sobre entender, ter fé e confiança nele e reconhecer o seu agir no difícil, no deserto, mas também na bonança. Como a gente canta no louvor, né? Que ele é bom o tempo todo. Ter um coração agradecido é reconhecer isso. Lamúria. Tem pessoas que nós conversamos, a gente senta para conversar com uma pessoa e ela sempre tem uma história triste para contar. Tem gente que nós conversamos que ela só sabe contar das coisas difíceis da vida dela. Por quê? Porque ela tem essa necessidade de sempre estar sendo
alisada em suas feridas. A gente precisa aceitar quem nós somos em Deus, deixar Ele curar todas as nossas rejeições, traumas, feridas. Mas essa cura não é instantânea assim. Eu aceitei Jesus, amanhã eu estou curada, já não tenho mais ferida nenhuma trauma, nenhuma resistência. Não, gente, é um processo. É um processo. Tem coisa que é mais rápido, tem coisa que talvez vai ser igual Paulo, você vai morrer com aquele espinho na carne. É um processo. Bota para mim, Hebreus 13:5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você e nunca jamais o abandonarei. Então, nesse momento, que você lembre disso, que Ele disse que jamais o abandonará. Em Salmo 147:3, Ele disse que Ele cura os corações quebrantados e enfaixa as suas feridas. E tudo isso só será realmente transformado, curado, como em Colossenses 2:10 diz, quando você busca nele, porque você só está completo em Jesus Cristo. Mas para isso acontecer, precisa-se de um posicionamento. Saia do lugar de lamento. Para de lamentar suas dívidas, suas contas, sua doença, seu filho difícil, seu marido que não quer vir para a igreja, seu chefe que fica pegando no seu pé. Larga, sai do lugar de lamento. E aí tem uma mulher na Bíblia que eu amo a história dela. Já li várias e várias vezes a história dela, mas o ano passado eu li de novo. A Bíblia faz isso com a gente, né? A gente lê às vezes várias e várias vezes a mesma história, mas do nada, um estalo assim, a gente começa a enxergar por outro nível, né? A história da Sunamita. Ela estava no seu momento de maior dor, que foi o quê? A perda do seu filho. Todo mundo passava por ela, né? O servo de Eliseu perguntava para ela: vai tudo bem? O que ela dizia para ele? Vai tudo bem. Por quê? Porque ela entendeu que o seu choro e o seu lamento, ela só tinha que se derramar diante daquele que podia resolver. Maturidade cristã tem um alvo. Qual é o nosso alvo? Devemos ser parecidos com Cristo. Esse é o propósito da nossa vida. Desenvolver Cristo em nossa forma de viver. O Espírito Santo nos ajuda a executar esse crescimento, como lemos lá em Gálatas 4. A partir do momento que Ele nos aceitou como filho, Ele nos deu o Espírito, né? Para que nós possamos buscar a plenitude nele. Esse crescimento precisa ser no nosso caráter, na nossa natureza e no nosso comportamento, até que isso se torne o nosso estilo de vida. Devemos crucificar nossa carne e nossas vontades para liberar o agir de Deus. A correção faz parte do aperfeiçoamento. Vamos ler Hebreus 12, de 5 ao 10. E vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele.
Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filho, e qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nos respeitavam. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Passar por provação faz parte do processo. Precisamos ter esse entendimento, que é para tirar o melhor de nós. Não rejeite a correção do Senhor sobre a sua vida. O tratamento. Por mais que seja difícil obedecer, obedeça. Porque é para ser participante da santidade dele. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ela é necessária. Aceite o tratamento do Senhor na sua vida. Se sujeite ao Espírito Santo dia a dia, para Ele fazer o que Ele quer, mesmo que seja doído. Fase a fase, vai crescendo com Ele até você alcançar a plenitude, se parecer com Ele e falar como Jó. Como eu amo esse texto de Jó. 42:5. Quando Jó passa por toda aquela situação que nós aqui nem imaginamos. A gente lê o texto e tudo, mas a gente não imagina perder todos os bens, perder todos os filhos e ainda ficar com uma doença daquela forma. Como deveria ser a agonia da dor de Jó. Mas no final, ele entendeu. E aí ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu o conheço face a face. Nesse momento, nós vamos cear ao Senhor, e eu gostaria que agora, enquanto a Belinha estiver louvando, aqueles que puderem, dobrem os seus joelhos, façam uma oração ao Senhor, examine-se, pois, a si mesmo. Confesse ao Senhor as imaturidades que ainda tem no seu coração, para que você alcance a plenitude nele. Dê liberdade ao Espírito Santo de te corrigir, de te moldar, de fazer aquilo que ele precisa fazer para que você o conheça face a face. Para que o derramar seja completo na sua vida. Declare agora. Converse com o seu Deus. Tá bom? Assim?
presença, Pai. Não vim atrás de bênçãos. Jesus não fez nada. Tu já nos deu o melhor, Senhor, que é a salvação. Nós queremos só a tua presença, só queremos. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, por não nos dar de coração. Leva o meu primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Peça perdão a Ele por todas as vezes que Ele não foi prioridade na sua vida, por todas as vezes que você escolheu fazer a sua vontade em vez da vontade dele, pela ingratidão do seu coração, a murmuração, a reclamação. Meu coração a ti. Porque Ele ficou com o que sobrou de ti e não o melhor. Nós queremos ficar aos teus pés, na tua presença, constantemente, cheia de ti, Deus. Tira, Senhor, aquilo que tem impedido de estarmos neste lugar. Jesus não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Lá dentro, Pai, nos perdoa, ó Deus. As coisas do mundo, às vezes, ó Deus, nos afastam da tua presença. Porque cantamos a ti, ó Deus, mas chega na segunda-feira, nós esquecemos das palavras que proferimos com a nossa boca. Perdoa-nos, ó Deus, porque brigamos com os nossos filhos, nossos pais, nossos maridos, nossas esposas. Porque às vezes em nosso coração tem uma amargura, uma irritação com os nossos irmãos. Limpa-nos, ó Deus. Nos dê, Senhor, uma mentalidade de filho, de entender que tudo que é teu é nosso, porque nós somos herdeiros. Derrama sobre o nosso coração esta noite, Senhor, essa verdade que Ele anseia, que Ele deseja a Ti e nada mais. E nada mais, nada além de ti, só quero a ti. E nada mais, não quero ter mais nada, nada além de ti, só quero a ti. E nada mais. E nada mais, nada além de ti, só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero
Você tem que pegar o microfone da Beli para descer. O meu não desce, não.